Olá minha joia, sou Hugo Bandeira, o ex-braço direito de Bolsonaro. Júlia Lemos faz revelações bombásticas, expondo a fortuna de Flávio e Eduardo Bolsonaro. Por que o Rachadinha não vai segurar sua candidatura até o final? E mostra também por que Jair Tripa Entupida quer que Lula vença essas eleições. Isso mesmo que você ouviu. Bora ver, mas antes, dá uma olhada aí na sua inscrição, pois o YouTube está desescrevendo todo mundo sem motivo. Agora espia. O confronto dela está vindo justamente por conta das pautas de costume, e essa é uma das dúvidas de... Isso não tem a ver com direita, pautas de costume. Então, vamos lá. Das pautas de costume que Lula defende e o associam a uma esquerda. Pautas como aborto, isso o que isso tem a ver com Lula? É isso, as pautas de costume que ele defende. Mas não, Lula não defende ele já isso, falou rapaz. pessoalmente que é contra o aborto. Deixa eu te falar uma coisa. Você quer que eu lhe mostre aqui dois fake news venenosos que até hoje está na mente, inclusive vai estar na mente de muitos aí ainda. Por exemplo, Lula desmentiu, e Lula não precisava desmentir, mas ele desmentiu, que era pauta do governo de Lula banheiro unissex. Isso não existe. Nunca existiu isso. Nunca existiu uma deliberação do governo para esse tipo de coisa. Inclusive, ele chegou ao ponto de dizer: gente, eu sou avô de criança. Quem inventou um negócio desse só pode ter sido o demônio. Porque, veja só, hoje no Brasil, entenda, eu sei que já gera um sofrimento muito grande quando há o confronto de ideias. Porque você sabe o que é que gera o sofrimento e antipatia de um para o outro? Não é a verdade. É porque você começa a desconstruir a ilusão que foi projetada dentro da sua mente. É isso que faz o cara ter abuso de Julian. É isso que faz a pessoa ter raiva de Julian. É isso que faz raiva de a pessoa pegar, confrontar a ideia. Vamos lá. A questão da pauta de ideologia de gênero. Aquele famoso kit gay que vinha para a escola, aquilo ali não existiu, rapaz, dentro de governo. Aquilo ali foi projetado, levar um livro para lá, que não tem uma normativa do Ministério da Educação sobre aquilo ali, mas aquilo se tornou a verdade. Assim como começaram agora, eu vou lhe mostrar aqui como é que se cria uma fake news. Como é que se cria o que a gente chama de sofisma. Sofisma é você pegar um tema, uma ideia que se parece verdadeira, distorcê-la com a finalidade de confundir ou enganar as pessoas. Hoje um político, ele mente, ele chega ao ponto de mentir, você pega numa mentira, mas ele consegue fazer o sofisma de novo e passa a ser a vítima. A maior prova disso aqui, eu vou dizer aqui a vocês. Nós temos um candidato a presidente que foi pego mentindo, isso foi estratégia, aí eu tenho que bater palmas para o jornalismo investigativo, que chegou ao ponto de pegar o cara e fazer uma pergunta: vem cá, esse investimento que foi feito no filme de teu pai, não foi que você tirou isso, você tá maluco? E fez o quê? Inverteu a história com o sofisma, dizendo: você é militante. E saiu fora. Só que o jornalismo inteligente é esse. Ele veio resolver. Não deu mais do que uma semana, não. Apareceu para dizer que em 30 dias ia aparecer a prestação de contas. Botou outro para dizer que viria, através de empresa que fazia auditoria, que em 30 dias vinha. A gente está há 50 dias e não houve explicação. As pessoas contam com o tempo, porque no meio da política, o tempo faz as pessoas esquecerem exatamente o que aconteceu. Aí eu lhe pergunto, a escolha de Flávio por Bolsonaro foi um erro? A escolha de Flávio não foi bem de Bolsonaro. E foi de quem? É o que eu vou começar a falar. Não foi bem de Bolsonaro. As circunstâncias e a pressão sobre o pai foi grande. Porque, eu vou ser mais sincero, quando eles estão dentro de quatro paredes, o papo é esse: nós somos seu filho, o sangue é aqui, hoje é ela, amanhã não é ela, essa mulher não vai deixar a gente influenciar ela. É isso que acontece, como acontece em várias famílias, nada dele não é diferente. E eu volto a dizer aqui, já falei, vou repetir, eu só acredito que Flávio sai candidato quando eu ver. Mas eu vou dar dois tiros aqui, eu posso acertar do primeiro, o segundo eu não erro. Até o dia 3, Flávio desiste. 3 de agosto? Sim, até o dia 3 ele desiste. Alguém sabe me dizer aqui qual é o senador do Rio de Janeiro? Não. Apoiado por ele? Não. Não tem nem vai ter. O único que tinha 2 vagas. O único que tinha foi preso agora, não foi? Que era Cláudio Castro, que é o pré-candidato. Não, na realidade um foi investigado. Não, Cláudio Castro não. Cláudio não foi preso, não. Foi o ex-presidente da Assembleia Bacelar. Pronto, não. Rodrigo Bacelar. Não, é pior ainda, vamos lá. Rodrigo Bacelar, grande aliado dele, está preso. O segundo, que ia ser o ex-governador, investigado, teve que abrir mão da candidatura. E o segundo, que a mãe de Flávio, ia ser a primeira suplente, foi investigado agora, se eu não me engano, foi preso ou está sendo... Resumindo, deu BO. Acabou-se, não vai ter mais. E a outra vaga que estava ali guardadinha, que poderia ser de Hélio Negão, poderia ser... Então Flávio está ainda deixando a vaga dele lá para ele poder retornar, porque Flávio não pode ficar sem a imunidade um dia. Flávio vai desistir da candidatura. Se Flávio não desistir, porque eu não sou alguém que trabalha em cima do absoluto, eu acredito que ele vai desistir. Mas caso ele não desista, ele vai perder para Lula e vai fugir do Brasil. Menino. E quem seria o nome? Para quê? Do lado Para substituir. Vamos lá, eu vou dar outra informação aqui que vocês tenham isso como verdade absoluta. Hoje, a família Bolsonaro prefere que Lula vença do que passar o espólio para qualquer pessoa, inclusive Michele. Menino. Como é? Bolsonaro prefere que Lula vença do que passar o espólio dele para um Caiado, para um Zema,
e para Michele, porque o caso de Michele ainda é pior. Porque Michele jamais, caso fosse eleita, que ela não tem densidade para isso, mas faria um estrago muito grande, caso ela fosse eleita, nenhum dos filhos faria o que fizeram no governo do pai. Porque Flávio operou, meu irmão, ali dentro, 24 horas por dia. Flávio é um homem milionário. Eu estou botando aqui Flávio perto dos 600, 700 milhões de reais. E o Eduardo, no mínimo, com 150 nos Estados Unidos. O senhor está dizendo que eles colocam, inclusive, a vitória de Lula na frente dos próprios interesses. Então esse discurso dele... Eu estou afirmando que Bolsonaro demagogo. hoje não é demagogo, não. É estratégico. Porque olha só... Lula destruiu o Brasil. Não, Lula não. é isso e aquilo. Mas eles têm que dizer alguma coisa. Gente, vamos usar a inteligência. Vamos lá. Lula só tem uma chance de vencer. Lula não tem mais idade para isso. Ele não tem mais idade. Então 4 anos passa muito rápido. Flávio Bolsonaro tem 45 anos. Entendeu? Se esses podem ficar guardados e ele não passar para ninguém, isso eles podem amanhã ir atrás e pegar. Caso vá para Michele se torna a liderança e não devolve mais. Aquela relação de Jair com Michele, ela tá muito complicada. Eu não quero entrar em pormenores aqui, porque eu não sou Léo Dias. Mas assim, ela tá muito complicada. E eu já cantei essa pedra que no dia que Michele foi eleita senadora, ela segue o caminho dela. Porque é insustentável a relação de Michele dentro da casa com Jair devido aos filhos. Michele não é vista na família como uma Bolsonaro. Ela é vista como mulher de Jair e que pode ser hoje, não pode ser amanhã. Na realidade, a própria Michele tem mais lealdade a Jair do que Jair a ela. Na realidade, Jair não tem lealdade a ela. Ela ainda tem. Então, ela se eleger senadora seria um possível grito de independência. Salvo-conduto. Salvo-conduto. É, e seria. um grito de independência também. Totalmente. Michele Bolsonaro gravou um vídeo. Foi. E aquele vídeo foi com autorização de Jair Bolsonaro. Como é? Aquele, É o quê? aquele vídeo Contra o próprio filho. não foi contra o filho. Deixa eu lhe dizer o que aconteceu. Vocês Vá. querem saber Eu o que quero saber aconteceu? tudo, abra tudo. Vou lhe Vá, falar aqui fale agora. tudo. Todo Deixa eu mundo lhe quer dizer. saber entender aquilo. Vá. Quando Michele fez aquele vídeo, eu tive um déjà vu. Eu fui testemunha de verdadeiras guerras entre Jair Bolsonaro e Eduardo. Eduardo é alguém hoje que não tem nenhuma ligação com Jair em termos de ele faz o que ele quer. Ele não tem controle. Tanto é que a última vez que Flávio foi nos Estados Unidos, eles evitaram até botar os dois juntos. Porque hoje ele é um peso morto na campanha de Flávio. Eduardo é um problema constante. Tanto é que eu atribuo a prisão do pai dele a ele e a Carlos. Michele Bolsonaro, percebendo que Eduardo é individualista, egocêntrico, ele é um ególatra na escala maior. Narcisista é ele. Corrupto também, que hoje vive com o dinheiro do banco. Isso é outro assunto. Michele vendo o sofrimento que ele gerava no pai, assim como o Flávio, que só pensa nele, numa conversa ali, aí já é uma dedução minha pelo que eu conheço deles. Michele vendo a angústia do pai, Jair reclamando, que Jair reclamava comigo dos filhos, Jair reclamava de mim, de Eduardo, de Flávio, e Carlos. tinha de Carlos em relação a outros problemas que ele não queria, nunca me trouxe, mas ele dizia, deixa ele lá porque eu não tenho controle sobre ele. Michele pegou as dores do marido, com a chancela dele e fez aquele vídeo. Tanto é que ela cita que está fazendo com autorização de Jair. Só que Jair fez aquilo comigo e fez com o Bebiano também. Ele diz o seguinte, meu irmão, bora pegar uma goiaba ali. Aí você vai. Você pula o muro, ele diz, eu tô na frente te esperando. Quando tu chega lá, tem um carro da polícia, ele mesmo chama. Ele faz. O que é que acontece? Quando aconteceu isso, ele pegou, deixou ela só. E os meninos dominam a psique do pai. Em um nível que você não tem ideia. De já ficar louco. Eu já vi, eu sei o que eu estou lhe dizendo. E foi o que aconteceu. Michele ficou vendida. Michele, assim como todos ao redor. Isso aconteceu com Mauro Cid, isso aconteceu com o Moro, isso acontece com todo mundo. Jair, ele deixa qualquer um para trás, sem exceção. Jair só tem liga e é com os filhos. Fidelidade, E eu falei aqui no programa de vocês, há um ano atrás quase, eu disse, Jair não vai sair para ninguém, ele não vai apoiar ninguém. E no dia que Michele levantar a cabeça e se mostrar com projeção, eles vão arrebentar. E quer que eu lhe diga mais? Salve isso aqui que eu estou dizendo para eu não errar, não. Eles iam detonar ela politicamente. Se ela se viabilizasse hoje, se dá uma quesilha em Flávio cair, eles destroem ela moralmente. Teve uma declaração do senhor que rodou bastante, uma I love you, Lula. O senhor teve o privilégio, que poucos tiveram aqui, de ter contato direto com o presidente, inclusive ser recebido no próprio gabinete dele. Como é que foi esse trato com o Lula? Como é que foi essa conversa? Deixa eu te falar, qual é o grande problema que a gente tem hoje? Por exemplo, quando eu tirei a primeira foto com a ministra Gleisi Hoffmann. alguns personagens aqui, ligados aqui, tentaram travar tudo, que era, entendeu? Então, assim, é uma coisa estratégica hoje, que eu não gosto de comentar, porque aqui nós temos a síndrome do caranguejo no balde. Quando você pinça a borda do balde, aí vem a galera pra querer puxar, entendeu? Então, assim, até hoje as pessoas, quem era daqui, fez tudo pra que eu não tivesse nenhum tipo de aproximação. Como é que você pretende, então, chegar na Câmara Federal? Pronto. Eu pretendo chegar lá falando a verdade, sendo que eu sempre fui. Autêntico. Agora eu vou lhe explicar por que é interessante Julian Lemos voltar para a Câmara. A primeira coisa que eu falo aqui é para todos aqueles que são antibolsonaristas e votam em Lula. Na Paraíba não existe oposição
ao bolsonarismo. Eita! Só existe oposição aqui a Lula. Ao bolsonarismo, ninguém aqui tem envergadura para fazer. Porque além de eu ir para o campo das ideias, eu vou também para o campo moral do bolsonarismo. Eu conheço a estrutura, a espinha dorsal, o DNA do bolsonarismo. Ninguém aqui consegue fazer a oposição que se deve ser feita a essa, que não é um movimento. É uma deformação do que se chama de movimento de direita, que não é. É uma deformação de um movimento que nasceu na intenção de ser conservador e se transformou em um movimento machista, xenófobo, violento, que atrai para si grupos neonazistas, fundamentalistas, inclusive membros desse movimento hoje, e me corrija se eu estiver enganado. Já tem mulher dizendo que é contra o voto feminino e personagens ligados ao clã bolsonarista dizendo que mulher não sabe votar. Então o que está por trás não é o combate às pessoas da família Bolsonaro, mas o que se tornou. Eu sou o antídoto para fazer as pessoas despertarem dessa hipnose coletiva chamada bolsonarista. Um antídoto contra o bolsonarismo. Sim, eu sou hoje a pessoa que tem mais elementos e mais argumentos e conhece, não de ouvir dizer, mas da experiência. Essa experiência que eu tenho, eu não faço nenhum monumento de homenagem a ele. É uma experiência que eu trago para o dia de hoje para fazer o seguinte, dizer aos conservadores, meus irmãos, não é isso aqui. Dizer também às pessoas que estão no bolsonarismo que defender Flávio Bolsonaro hoje não é ser de direita, é ser cúmplice. E eu consigo mostrar isso para as pessoas sem ser visceral. Agora, eu sou um camarada que eu vi isso criar e não consigo mais ficar de forma passiva, vendo as pessoas se destruírem, as pessoas se odiarem em nome de uma família que é uma farsa. Chegamos agora naquele momento do vídeo em que eu falo com vocês sobre a oportunidade de trabalhar de casa, 100% em home office. Se você está precisando de uma renda extra ou até mesmo de uma fonte principal de renda, presta atenção. Eu trouxe alguns novos depoimentos de pessoas que procuraram o Clayson e obtiveram excelentes resultados. O Luiz Felipe, por exemplo, colocou em prática o que aprendeu nas aulas e em apenas um dia fez $101, quase R$550 convertendo para a nossa moeda. E repito, em apenas um dia. Tem também o Marcão, que chamou o Clayson e em 2 semanas, se dedicando poucas horas por dia, fez $680, mais de R$3.500 e apenas 2 semaninhas. E só reforçando, isso não é bet, não é casa de apostas, não é nada disso. É trabalho sério. Então, se você tiver interesse nessa oportunidade, é só apontar sua câmera para o QR Code aqui na tela, ou no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo, ou no primeiro comentário fixado, você vai conversar diretamente com o Clayson, que vai te explicar tudo direitinho para você entender exatamente do que se trata. No mais é isso, vou ficando por aqui, um forte abraço e tudo de bom!